Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um suplemento alimentar que pode te ajudar muito no controle da glicose, dos triglicerídeos, do colesterol e até mesmo gordura no fígado. Muitos estudos vêm sendo feitos com ele, inclusive comparando a ação dele à metformina. Eu vou te falar qual é esse suplemento, para quem ele é indicado, os cuidados, doses, fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você vive com diabetes, se você tem gordura no fígado, se você tem colesterol alto, tem alguma questão de saúde que te, enfim, te atrapalha aí no dia a dia, te incomode? Coloca para mim aqui nos comentários se você pudesse melhorar a sua saúde, né, parar de ter uma questão de saúde aí, qual seria? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Já lembra de deixar uma curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você puder, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai se beneficiar dessa informação. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Esse suplemento que muitos estudos já verificaram o papel para ajudar na síndrome metabólica, controle de açúcar do sangue e metabolismo, se chama berberina e ele pode ser comprado em farmácia de manipulação, lojas de produtos naturais e cada vez mais pessoas vêm usando justamente para ajudar a controlar o açúcar do sangue. Então vou te explicar aqui o que os estudos científicos já verificaram com relação à berberina e como ela age no nosso corpo. O primeiro grande papel dela tem a ver com a ativação da MPK, que está muito relacionada com o aumento da captação de glicose, ou seja, quando a gente muda essa ativação, o corpo consegue captar menos glicose, que é interessante, diminui a produção hepática de glicose, o nosso fígado também age produzindo glicose para controlar os níveis de açúcar do sangue, então ela consegue regular melhor isso, diminuir essa produção excessiva do fígado, que às vezes fica aumentada, e estimula a oxidação de gordura, ou seja, estimula que o corpo quebre gordura, queime gordura, utilize a gordura que já está presente nele como substrato energético. Então, esses pontos são bem interessantes. Outra coisa que ela previne também é a formação de glicose pelo fígado através da gliconeogênese hepática. O fígado tem esse papel, né, como eu te falei, e quando ela faz isso, ela age de um mecanismo que é semelhante ao da metformina, e foi isso que os estudos verificaram. Com isso, eu não estou querendo te dizer que ela vai substituir a metformina, que você deve parar de tomar metformina por conta própria. Nunca faça isso. Inclusive, se você já toma metformina, o efeito pode ser muito forte. Em algumas pessoas pode até mesmo levar a hipoglicemia. Então, é importante, se você já tem diabetes, toma algum remédio, está na dúvida se a berberina funciona ou não para você, vale a pena ou não, fala com o seu médico ou seu nutricionista da sua cidade, tá? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. O que eu tô querendo te dizer é que, de fato, o mecanismo de ação de algumas formas pode ser semelhante a esse remédio que é tão utilizado para o controle do açúcar do sangue. Outro papel interessante da berberina tem a ver com a melhora da sensibilidade à insulina, inclusive essa insulina periférica, né? E isso ajuda também a diminuir a hiperinsulinemia crônica. Muitas pessoas que têm dificuldade de controlar o açúcar do sangue vêm tendo uma sensibilidade à insulina, secretam mais insulina do que precisavam, e isso acaba gerando um ciclo vicioso, né, em que a pessoa secreta mais insulina, acumula mais gordura visceral, essa gordura visceral aumenta a inflamação do corpo, então tudo isso está muito interligado e a insulina e a berberina pode te ajudar de forma complementar a melhorar essa síndrome metabólica. A berberina também pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, né, que é o colesterol ruim, e os triglicerídeos, ela aumenta a expressão de receptores hepáticos de LDL e pode reduzir a produção de lipídios hepáticos, de gordura, através do próprio fígado. O fígado produz muito colesterol, a gente sabe disso, né? E ela pode ajudar a diminuir essa produção. Outro detalhe interessante da berberina é que ela pode ajudar a modular mais a microbiota intestinal. Ela tem um efeito antimicrobiano seletivo, que acaba sendo interessante para diminuir o crescimento de bactérias ruins no nosso intestino, pode alterar essa composição bacteriana e pode influenciar metabolismos de glicose que estão relacionados a essa questão de inflamação intestinal e tudo mais. Então, esse é um outro ponto muito interessante dela para o nosso organismo. Alguns estudos verificaram que a berberina pode ajudar a reduzir a inflamação metabólica leve, podendo diminuir, inclusive, a quantidade de citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo, que é um marcador
de inflamação crônica de baixo grau. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de 5 sinais para o nosso corpo dar que ele está mais inflamado e vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Alguns estudos também verificaram já que a berberina pode ajudar a auxiliar casos de esteatose hepática leve, ou seja, acúmulo de gordura no fígado, né? Como eu venho falando para você, isso está muito intercorrelacionado e ela pode, através da melhora da resistência à insulina, diminuir a quantidade de gordura que já é acumulada no fígado. Então, se você sofre com resistência à insulina, pode ser um suplemento para você acrescentar aí, vale a pena conversar com seu médico ou seu nutricionista. Como a berberina ajuda nessa questão de melhora metabólica, e ela pode ajudar nessa questão de sinalização de insulina, otimização do uso da insulina, pode ajudar de forma complementar a essa questão do controle do peso corporal. Claro que ela não vai ser um supressor de apetite ou queimador de gorduras, mas como ela ajuda na questão metabólica, no metabolismo de glicose, nessa questão de sensibilização à insulina, isso tudo a gente sabe que pode ajudar no controle do peso, desde que você tenha um controle da comida também, né? Faça um déficit calórico moderado, que você faça atividade física, tenha bons hábitos alimentares de forma complementar. Alguns estudos verificaram que ela pode ajudar no controle da hemoglobina glicada para quem vive com diabetes ou pré-diabetes. Então essa é mais uma questão interessante para essa população específica, né? Pessoas que já têm algum tipo de problema relacionado ao controle do açúcar do sangue, que fazem um acompanhamento depois que começam a consumir a berberina junto com a medicação, claro, com acompanhamento com o nutricionista, com o médico, mantendo bons hábitos alimentares, pode, de forma complementar, auxiliar também no controle da hemoglobina glicada. Alguns pontos importantes para eu te falar da berberina aqui é que, apesar de terem estudos que falam desse papel semelhante à metformina, em momento nenhum você pode pensar em substituir uma medicação por um suplemento alimentar. Isso pode ser muito perigoso para a sua saúde. Nunca pare de tomar remédio por conta própria, nem diminua a dose, nada disso. Então lembra que a sua saúde vem em primeiro lugar. Inclusive, como eu te falei, ela pode interagir com alguns medicamentos. Então, mesmo que você não tenha diabetes e tome outros medicamentos para outras questões de saúde e está pensando em tomar berberina, fala antes com seu médico para verificar se tem alguma interação ou não, tá? Isso é muito importante. Ela pode causar algum tipo de desconforto gastrointestinal em algumas pessoas, como eu te falei, né, ela fica um pouco mais lá no intestino. Então tem pessoas que não toleram bem, tem diarreia e tudo mais. Ela não é indicada para mulheres grávidas, mulheres amamentando e crianças, salvo sob indicação do médico ou do nutricionista. Então nunca tome por conta própria também. Então, tomando cuidado com essas questões, ela é um suplemento que cada vez mais vem sendo estudado e tem efeitos interessantes. Muitas pessoas querem saber quanto que é utilizado, né, nos estudos para verificar esses efeitos benéficos. Normalmente a dose é de 500 miligramas a 1,5 gramas, ou seja, o ideal é que essa dose seja inclusive fracionada em comprimidos de 500 miligramas e que seja feito, por exemplo, junto com o café da manhã, junto com o almoço, junto com o jantar. Essa dose especificamente foi que os estudos verificaram uma diminuição da resistência à insulina, ajuda no pré-diabetes, ajuda na esteatose hepática, da gordura do fígado, da dislipidemia. Então, normalmente também é fracionada a dose por conta dessa questão gastrointestinal para minimizar essas questões de diarreia e desconforto intestinal. Normalmente, o que se faz? A pessoa começa com 500 miligramas na refeição em que ela normalmente consome mais carboidrato, enfim. Ficou bem, não teve diarreia, aí no outro dia aumenta para mais uma refeição. Depois de uns 2, 3 dias, né? O dia seguinte é muito pouco. Ficou tudo bem? Aí aumenta para chegar no máximo a 3 comprimidos. Mas como eu te falei, essa dose pode ser individualizada e deve ser individualizada, então qualquer dúvida fala com seu profissional de saúde aí na sua cidade. Lembra que a berberina não vai ser um passe livre para você tomar um potão de sorvete, comer uma travessa de lasanha. A ideia do vídeo não é essa, é te falar que ela pode de forma complementar te ajudar, desde que você também tenha um estilo de vida e uma alimentação saudáveis. Me conta se você toma algum suplemento para pensar em melhorar essa questão de insulina, açúcar do sangue, fígado. Qual? Me conta que eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. E compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.